Olá, gente. Eu sou o pastor Rubens. E eu, a pastora Silvana. Nós estamos aqui para celebrarmos juntos os 24 anos da IBC, né? E nós chegamos aqui por volta de 1992, ainda antes do pastor Cirilo, na nossa história aqui na IBC, é justamente a nossa história pessoal. Éramos poucas pessoas, muito unidos, e assim que o pastor Cirilo chegou, começamos a crescer, mas ainda era um tempo muito bom naquele início. Fazíamos acampamentos e tínhamos que fechar a igreja para irmos todos passarmos o fim de semana nos sítios e era lindo demais. Talvez muitas pessoas não saibam, né, que naquele tempo, 92, 93, 94, 95, eu era casado e minhas duas filhas, Fernanda e a Thaís, e amigos de uma outra família, que era a família da Silvana, que era o João Sérgio, a Silvana e os filhos deles, né? O Felipe e o Tiago. Mas aprove a Deus fazer algo tão maravilhoso que durante o tempo, enquanto o tempo ia passando, aconteceram dois fatos, né, importantes. Minha primeira esposa faleceu, o primeiro esposo dela, né, o João, né? Faleceu primeiro e ela ficou 7 anos viúva. 3 anos depois que ela tinha ficado viúva, eu fiquei também. A minha esposa faleceu, eu fiquei então 4 anos viúvo e ela 7. Aconteceu da gente ficar viúvo, ficamos esse tempo e aprove a Deus nos unir. Então a gente ficou muito feliz assim de poder nos encontrar aqui para uma nova história. Então nos casamos, tivemos a Raquel. Deus fez outra história, nos uniu ministerialmente. Eu estou aqui há 27 anos. O pastor Cirilo então chegou para a igreja. Temos muita história para contar. Então esses dias a gente está revivendo isso e nos emocionando muito, não é? Porque essa igreja tem história. Tem um plano de Deus grande para essa igreja e creio que nós vamos estar comemorando outros 24 anos. Eu quero estar aqui durante muitos anos ainda. Eu creio que a história vai continuar sendo escrita. Nesse tempo, a gente tem registrado algo tão importante que a gente está casando rapazes e moças que nós, né, consagramos aqui, vimos nascer aqui na igreja e hoje nós estamos aqui casando-os. A gente está muito feliz, não é, Silvana? Muito, é uma alegria muito grande para as nossas vidas, por tudo que o Senhor fez nesses anos. Eu sou muito grata ao Senhor e ao pastor Cirilo, a Dalila, sem dúvida, porque Deus usou muito a vida deles para mudar a minha vida. Tudo nós tivemos o privilégio de estar juntos. Com certeza. Quando a Dalila chegou na igreja, ela estava grávida da Vitória e o Asaf bem pequenininho. E eu lembro quando eles chegaram, né, que foi um tempo assim que o Senhor os trouxe para o nosso meio para criar uma nova história. E começou transformando as nossas vidas, transformando a nossa história. Pastor Cirilo, sabe? Ele chegou aqui com talvez 23 anos, né? Com uma autoridade pastoral incrível, que nós criáramos mais velhos, né? Nós falamos, esse é um homem de Deus, e que nós nos dobramos mesmo, né? A autoridade que ele tinha no Senhor e nos submetendo a um jovem de 23 anos, pastor, né? E que manteve, né, essa mesma fé, essa mesma pegada até hoje. Temos muitas histórias, se fôssemos contar. Seu filho era o Herb, né, Luciana? O Herb, que era o carro da Luciana. A Luciana. Cheio de crianças. Era o único carro que a igreja tinha, era o Herb, era o único carro que a igreja toda tinha. Era um Fiat 147 que fazia tudo nele, né? É verdade. Depois veio o Tona, que é o Fusquinha 61, que o pastor Cirilo comprou os pedaços, montou o Tona, né? E depois ele foi prosperando e passou o Tona para mim. Aí eu andei muito no Fusquinha 61, mas graças a Deus por tudo, que Deus abençoe mais uma vez a IBC e toda essa história, esse legado, não só para nós, mas para essa cidade, eu creio. Deus ainda tem muito para fazer, né? E é um privilégio para nós estarmos servindo juntos aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos. Obrigado. Oi, gente. Meu nome é Luciana. Sou casada com o Edson há 22 anos. Sou mãe do Matheus e da Laura. Quando eu tinha 18 anos, em 1989, eu conheci um casal cristão que me perguntou o que eu era, se eu frequentava alguma igreja. E esse casal era o Marcos e a Karen. O Marcos é até irmão do pastor Cleiton. E ele falou comigo assim, vai ter um culto na minha casa, você quer ir? Eu falei, quero. Ele chamou o pastor da igreja que eles eram, que era, no caso, a Igreja Batista do Centro. O pastor foi lá e nesse culto eles me apresentaram a Jesus. Falaram que Jesus me amava, né, que
que ele morreu para me salvar. Eu nunca tinha ouvido essa mensagem na minha vida. E eu fiquei encantada, e eu só sabia chorar, porque me apresentaram o amor de Jesus. Naquele dia eu aceitei Jesus e depois eu me ofereci. Eu fui na casa desse casal e pedi o endereço da igreja e me ofereci para a igreja que eles frequentavam. Eu fui, me batizei. E nessa igreja batista do centro, também o pastor Cirilo frequentava. Mas eu não o conheci lá, né? Eram muitos membros, eu não conheci. Isso foi em 90. E aí no final desse ano, o pastor dessa igreja foi embora para São Paulo. E o pastor Cirilo saiu de lá e foi fazer um trabalho no São Caetano. E um grupo, né, dessa igreja também resolveu vir para o Eldorado fazer um trabalho, começando em casa, nas casas, no caso, também na mesma casa que eu tinha aceitado Jesus, que era na casa do Marcos e da Karen. E ali começamos uma igreja na casa. Depois dessa igreja, pouco tempo depois, chegaram o Cleito e a Alana, outros membros, e aí o apartamento foi ficando pequeno, nós conseguimos a escola Vasco Pinto da Fonseca, emprestada aos domingos à noite para a gente fazer culto. Então a gente fazia o culto no pátio. E ali nessa escola nós ficamos por uns 3 anos. Comecei sendo a secretária e a tesoureira. Em 94 o pastor Cirilo chegou num domingo à noite, né? O Senhor mandou que eles se arrumassem e fossem para uma igreja do Eldorado, porque tinha um plano para ele ali. E foi uma bênção, né? E depois disso o pastor Cirilo continuou. Houve uma mudança muito grande nas nossas vidas, né? Nós fomos confrontados. E aí as coisas começaram a melhorar muito, a crescer. E aquela escola já ficou pequena. E o pastor Cirilo, com a ousadia dele toda, alugou um imóvel aqui na José Ferreira da Rocha mesmo, mais à frente. E aí nós pagávamos o aluguel. E nesse tempo, ele viu esse imóvel aqui na esquina e falou que a gente ia comprar. E eu pensava assim, gente, como é que nós vamos pagar esse imóvel? Nós conseguimos sim pagar este imóvel, as prestações em dia. Milagre pela quantidade de membros. Quitamos. Foi um milagre, foi um presente de Deus. Como que poucas pessoas contribuindo, foi possível fazer isso. Vim para cá com 19 anos, me converti com 18. Fiquei aqui na igreja sempre, conheci meu marido aqui, então nós nos casamos. A minha vida, nesses 29 anos que eu estou na igreja, eu estou na IBC. Especialmente quando eu fiquei grávida de gêmeos, eu tive um parto prematuro. A igreja foi muito importante nas orações, na força, no apoio. Os nossos filhos nasceram de 27 semanas. O Mateus sobreviveu, graças a Deus, está com 19 anos hoje. A Ana Vitória viveu só 3 dias. No dia que eu fui receber a notícia que ela tinha falecido, foi o pastor Cirilo que foi junto com o Edson para dar essa notícia. Foi o pastor Cirilo que comprou a roupinha dela para ela ser enterrada. E foi a IBC que comprou o caixão. Depois disso, o Mateus ficou 75 dias no CTI. A igreja em oração, dando maior força. E hoje eu tenho bênçãos para contar, com certeza, muitos milagres. Então a IBC é a nossa família. Depois, quando o Mateus tinha 5 anos, eu tive a Laura. Fui tesoureira da igreja durante 15 anos. E eu sei como que essa igreja valoriza, como que essa igreja cuida bem do dinheiro, das ofertas, dos dízimos. Eu fui tesoureira e eu sei em que é gasto o dinheiro. O que eu tenho a dizer nesses 24 anos de IBC é gratidão. Só bênção, muitas bênçãos, muita amizade, né, cooperação. E é isso. Que possamos continuar ainda muitos e muitos anos na Igreja Batista de Contagem. Boa noite. Nós estamos aqui na IBC desde 1990. Né? Foi o ano que a gente se converteu. Na verdade, não era IBC ainda, era a congregação de uma outra igreja. E nós fomos um dos primeiros, né, membros de uma célula que acontecia na casa do irmão do Cleiton. O Cleiton se converteu no primeiro culto. Eu me converti pouco depois. Em 1994 foi quando o pastor Cirilo veio. E eu me lembro que a primeira vez que eu vi o pastor Cirilo foi no meu chá de panela, magro que dava dó. Com a Dalila e o Azaf. Eu lembro que eu vi ele pela primeira vez naquele dia. E aquele dia eu fiquei sabendo que ele ia fazer meu casamento. E eu não queria de jeito nenhum. De forma alguma.
né? Mas hoje eu agradeço a Deus por ter sido ele. Amém. E eu tenho um privilégio que o meu casamento, nosso casamento, foi o primeiro ato público dessa igreja. Somos um dos pastores dessa igreja e a gente tem trabalhado com casais, com jovens, e tem sido um tempo maravilhoso. Eu sei que cada dia que passa, cada ano que passa vai ser melhor ainda. Verdade. Né? Estamos aqui juntos, né? Queremos envelhecer juntos. A gente até brinca, né? Pastor Cirilo brinca quem vai enterrar quem primeiro. É verdade. Né? Porque verdade. A gente está junto desde o início, né? Pastor Cirilo viu meus filhos nascer, né? Vi os filhos deles também. Toda a família, né? Tem suas dificuldades, mas nós amamos a família IBC. Amém. Né? Um outro fato que eu me lembro também foi que logo quando o pastor Cirilo veio, eu estava realmente mal espiritualmente, apesar de estar buscando o Senhor e tudo. Eu colei nele e ele me ensinou muita coisa. E foi um momento tão gostoso que quando eu assustei, a minha vida espiritual já era outra. Eu já estava realmente em outro patamar, com uma intimidade grande em Deus. E eu não quero perder isso nunca. E é isso que eu desejo para os casais da igreja, para todos os membros, que amem o Senhor acima de todas as coisas, amem suas esposas, né, como vocês mesmos, e fiquem cheios do poder de Deus. Amém. E eu desejo, assim, como o pastor Cirilo viu a nossa família crescendo, eu desejo para os próximos 24 anos ver a família dos jovens crescendo. Amém. Né? E que a gente possa ser parte disso também, né? Chegar daqui 25 anos, se Deus quiser, com muita saúde, para poder ver todos casando, cheio de filhos, né? E a igreja crescendo. Bom, eu me chamo Osiel de Matos, eu tenho 42 anos, sou natural aqui de Contagem e tenho um filho com o nome de Geiel, tenho outro filho que é o Israel, tem 16 anos, vai fazer 16 anos agora. Sou casado com a Adila há 3 anos e meio aproximadamente. Para mim é um grande privilégio poder servir essa comunidade, Igreja Batista de Contagem, e eu quero compartilhar um pouquinho da minha história e a maneira como eu cheguei até aqui para estar servindo a sua vida, a sua família. A minha origem eclesiástica é da Igreja Presbiteriana do Brasil, aqui no bairro Amazonas. Meus pais, né, foram praticamente fundadores da Igreja Presbiteriana do Brasil do bairro Amazonas. Vivi aqui até os 14 anos. E quando me mudei para o Espírito Santo, nos membramos numa igreja presbiteriana também lá, eu, minha mãe e minha irmã, né? Meu pai havia separado da minha mãe e nós fomos para lá para cuidar dos pais dela. E eu acabei, né, naquela adolescência, me esfriando, mas a graça de Deus me alcançou e aos 18 anos eu retornei para a presença do Senhor, e isso foi no ano de 94. Nesse tempo, a Gisela, né, era minha namorada, né? Nós começamos a namorar com 15 anos. Ela é a mãe dos meus filhos, então ela era católica, muito fervorosa, e eu um desviado, mas eu pregava para ela e até que um dia ela foi num culto jovem lá dessa igreja e o Espírito Santo tocou o coração dela, tocou a vida dela. Retornei para a presença do Senhor, o convívio dos irmãos. A Gisela aceitou o Senhor Jesus. Então, desse período, nós já começamos a trabalhar em todas as áreas da igreja, sempre servindo a uma pequena igreja. E foi aí que houve o nosso contato com tudo aquilo que Deus estava fazendo aqui nessa cidade e nessa igreja em especial. No ano de 99, eu era representante da Osram, né, marca de lâmpadas, então eu ficava indo e vindo, morando no Espírito Santo e rodando todo o interior de Minas. Nesse tempo, nós conhecemos essa igreja, exatamente no início do ano de 99. Então eu comecei a vir aqui nessa igreja participar. Eu me lembro de uma vez que eu cheguei, estava aumentando, ampliando o templo até o final, colocando as janelas ali no final já. O pastor Cirilo fez, né? Falou, se tem alguém que queira ofertar algo, esse é um momento especial para aquilo que a gente está fazendo na igreja. Então eu cheguei para o irmão George, na época, que cuidava dessas coisas aqui, falei, eu quero ofertar todas as lâmpadas que vou colocar aqui na igreja. Era o que eu podia fazer, era o que eu tinha. No ano de 2004, né, eu me mudei para Belo Horizonte, em Contagem, e na ocasião fui congregar numa outra igreja, muito embora a gente tinha um bom relacionamento aqui, até que em 2007 fui ordenado a pastor Judson de Oliveira, pastor Thomas, né? Em 2007 nós decidimos fazer uma mudança, né? Então eu vim para cá. Na ocasião o pastor Cleito era o presidente aqui, e eu procurei para ele, né? E procurei ele e falei, Cleito, eu gostaria de
de voltar, né? Eu queria congregar aqui e queria conversar com você acerca disso. Aí o Cleito virou para mim e falou assim, tô te esperando há 2 anos, porque eu oro por vocês há 2 anos para vocês virem para cá. Nesse período, né, nós servimos o Ministério Profetas da Dança, que começamos a ter uma atividade muito extralocal. Então, do período de 2007 até o período de 2017, a nossa atividade extralocal foi maior do que local. Depois da morte dela, né, muitas mudanças aconteceram no meu chamado ministerial. Veio amadurecer muitas coisas na minha vida, a experiência que eu passei, né? Enfim, o Senhor preparou todas as coisas até que chegou esse momento. Começamos a servir de uma maneira mais direta e eu creio que Deus está nos dando a grande oportunidade de poder servir vocês com muita excelência, com muita simplicidade, servir toda a família dessa igreja. Nós somos muito gratos a Deus porque é um grande privilégio. Esse tempo novo que nós estamos vivendo na igreja, conte comigo, amo muito essa igreja, amo muito todos os pastores aqui. A gente está junto para servir e poder caminhar na direção que o Senhor colocou para nós. Deus abençoe, amamos vocês. 24 anos de história, porém novos começos. A IBC está num novo começo, bendito seja o nome do Senhor. Muitas lutas, muitas batalhas, umas ganhas, outras perdidas, mas nunca desistimos, nunca desistiremos. Vamos perseverar até o fim, com autoridade, entendendo que essa igreja, ela é um chamado de Deus. As pessoas vêm, pessoas vão, mas a igreja permanece. É uma igreja que não começou aqui, essa igreja começou há mais de 2000 anos atrás, num cenáculo lá em Jerusalém, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ali começou a igreja. Nós aqui somos uma parte desse corpo, somos a comunidade Igreja Batista de Contagem, Santa Geração Church, pessoas maravilhosas que Deus colocou para viver como família, e esse é o nosso anseio. No almoço recente com os pastores da igreja, nós brincamos que depois dos 90 anos, só depois dos 90 anos, nós vamos disputar quem vai enterrar o outro primeiro. Porque o nosso alvo não é só fazer um culto, não é só fazer um movimento, não é só fazer um evento. Nosso alvo é viver juntos, é andar juntos, comer juntos, é caminhar juntos, vencer as dificuldades juntos. Isso é a IBC. Agradeço a você por estar conosco aqui na IBC. Agradeço a você que tem perseverado, tem contribuído com a sua vida, com a sua casa, com o seu dinheiro. Tudo isso aqui que nós estamos vendo, esse galpão, essas reformas, tudo é fruto da boa vontade, da generosidade de pessoas como eu e você. Muito obrigado por isso. Aos 24 anos da IBC, na verdade a IBC ela começa bem antes dos 24 anos, não como IBC. Começou como uma célula na casa do nosso irmão Marcos Vinícius, irmão do pastor Cleito, e dali foi para a escola Vasco Pinto da Fonseca. E nesse período que a igreja estava na escola, eu cheguei na IBC, um grupo ali de umas 30, 32 pessoas, 8 jovens, o restante casais, e ali começamos então esse desafio de andar na santidade, de andar no amor, confissão de pecados, trazer a igreja para o trilho da vontade de Deus. E Deus se agradou tanto que a igreja começou a crescer, foi crescendo, crescendo, e dali Deus nos deu uma direção. Eu aluguei uma sala, uma loja aqui mesmo na Avenida José Faria da Rocha, e mudamos para ali com umas 80 pessoas, fomos para 120, 200 pessoas, foi crescendo, crescendo. E um dia eu passei nessa esquina e eu vi esse lugar. Era cheio de mendigos, havia sido tipo um cassino clandestino, que era um ponto de drogas, um lugar cheio, um lugar muito sujo. Eu nunca tinha visto, mas um dia eu parei no sinal e Deus me deu olhos para ver esse lugar. Eu fui para casa e naquela noite eu sonhei que eu vi nesse sonho a nuvem de glória saindo de cima da loja onde nós estávamos e parando em cima desse lugar. Na semana seguinte eu já deixei todos os irmãos loucos, né? A igreja não tinha assim, entrada suficiente para comprar esse lugar. Deus me deu uma estratégia, fui lá, negociei. A visão para a IBC é maior do que eu, é maior do que qualquer um de nós. Tantas pessoas chegaram,
foram curadas, estão em outro lugar. Eu chego em nações, eu encontro pessoas que passaram por aqui, foram curadas aqui nessa casa, mas essas pessoas vêm e vão, mas tem um grupo nessa igreja, que é essa comunidade, literalmente falando, é esse grupo que permanece, que é a nossa comunidade. Eu sou de uma família de 8 pessoas, e quem é de família grande e vive junto sabe disso, né? Um menino toma um pirulito do outro, dá briga, dá confusão. Família é isso. Mas o fato do irmão tomar o seu pirulito, você não pode dizer, eu não quero mais ser parte dessa família porque o irmão tomou o meu pirulito. Porque isso é o coração de Deus, isso é igreja, na minha opinião. Igreja não é um lugar onde você expulsa as pessoas, igreja é um lugar onde você inclui as pessoas. E a IBC tem sido isso ao longo desses 24 anos, para a glória de Deus. Eu estava certa vez na minha casa, há 24 anos atrás, e eu estava arrumando para ir visitar uma igreja. Enquanto eu vestia minha camisa, o Espírito Santo falou comigo. Arruma e vai lá no Eldorado, na igreja do então pastor Fábio, que era o pastor da igreja. Eu então chamei a minha esposa e disse a ela, o Espírito Santo acabou de me dizer que é para a gente ir para outro lugar. E eu continuei vestindo, o Espírito Santo voltou e falou de novo, arruma e sai mais cedo, porque eu vou te dar um sinal de que sou eu que estou te enviando lá. Voltei na minha esposa, ela fez aquele esforço, né? Descomunal, né? A mulher para sair no horário tem que fazer aquele esforço. Saímos no horário, chegamos no ponto do ônibus, o então pastor da igreja, pastor Fábio, vinha subindo o morro, dirigindo o seu Monza, deu seta, parou, abriu a janela e perguntou, para onde você está indo? Eu falei, estou indo lá para a sua igreja. Ele começou a bater no volante, a rir e dizer, rapaz, é a resposta de Deus, que eu estou pedindo socorro a Deus. Deus falou que ia me dar um socorro e aqui está você. E a partir daquele domingo, o pastor Fábio nunca mais pregou na igreja. A gente ia todo domingo juntos, eu pregava e eu acabei ficando na igreja. Meu ministério é um ministério de restauração de igreja. Mas essa igreja aqui, ela me capturou, me amarrou, me enlaçou, me segurou, me abraçou de novo. IBC é uma coisa, você não consegue se livrar dela. Essa igreja tem um chamado para evangelizar, para consolidar, para amar e para confrontar. Porque essa também é uma das características da IBC. Aqui você será confrontado ou por alguém, ou pelo próprio Espírito Santo, ou por você mesmo. Só que no momento que nós somos confrontados, nós temos que aprender a lidar com o confronto e permanecer na família. Porque se você é confrontado e você escapa da família, você vai dar uma volta no deserto até chegar naquele ponto em que Deus queria tratar você. Sem esse confronto, sem essa vida na luz, essa vida sincera, sem a confissão de pecado, sem a vida na luz, não tem avivamento. Se você de alguma forma está sendo confrontado, não é porque a nossa igreja é ruim, é porque existe algo ruim dentro de você que Deus está querendo tirar. Seja paciente com você mesmo, dê uma chance a você mesmo, porque no final você vai sair vitorioso, vai sair vitoriosa. Então, voltando ao testemunho, então nós saímos daquela escola, mudamos para a loja, saímos da loja e mudamos para aqui. Então, fomos acusados na cidade de abrir uma boate gospel, né? Que eu enchi de luzes azuis, assim, parecia uma boate mesmo. Religioso não entrava aqui de jeito nenhum. O cara para entrar aqui tinha que ser crente mesmo, entendeu? Mas só, meus irmãos, que poder, que glória Deus derramou neste lugar. Então, nesses 24 anos, muitas coisas aconteceram, nós adquirimos esse lugar. Na época, a irmã Luciana Ângela, que era a nossa tesoureira, né? Inclusive naquela época, eu prometi ao Senhor que nós teríamos aqui uma sala de adoração 24 horas por dia. E hoje nós temos a sala, Deus proveu cada centavo. E começamos a gravar e gravamos o primeiro CD sem nunca ter entrado no estúdio. Aí começou a vender CD, o dinheiro começou a chegar, aí começamos a ajudar a pagar, ajudar a reformar e nunca parou, graças a Deus. Essa igreja é a base da minha vida, essa igreja é a base da minha família, essa igreja é a base do meu ministério. Porque todo ministério, ele nasce a partir de uma igreja, a partir de uma plataforma. Por onde eu vou no mundo, eu estou levando esse nome, levando a unção dessa igreja pelo Brasil e pelo mundo. E tudo é fruto dessa igreja, para a glória de Deus. Em resumo, a IBC é isso. A IBC é família, é lugar de confronto, lugar de batalhas, lugar de vitórias. Às vezes perdemos, às vezes ganhamos, mas continuamos, porque a nossa palavra nesse 24º ano é perseverança. Não adianta ter fé se não tem perseverança.
Precisamos crer e perseverar até o fim. Então, parabéns a todos nós. Obrigado por ser parte dessa família. Juntos somos mais fortes. Vai ter dancinha, não? Hã? Vai ter dancinha, não? Não. Vamos lá. Pode falar. Salvation sounds a new beginning. As distant hearts begin believing, redemption's bid is on.